um libertador é anunciado a um povo que estava sob o domínio dos filisteus por 40 anos. Estamos diante de uma das histórias mais clássicas de toda a palavra de Deus. História conhecida por vários povos, várias nações. E até os dias de hoje, ela rende filmes, novelas, seriados. Eu estou falando da história de Sansão. O seu nascimento foi anunciado por um anjo aos seus pais. Eles foram orientados como seria a educação deste menino. Cada detalhe do que ele podia ou não fazer foi dito. Ele seria um nazireu desde o seu nascimento e até a sua morte. Seria totalmente separado a Deus. O nazireu não podia cortar os seus cabelos, pois sua submissão seria direta a Deus. Não podia beber vinho ou bebida forte, pois a sua alegria vinha do próprio Senhor. Não podia tocar em coisas mortas, e dentre outras coisas do que ele não podia fazer. Foi dito aos seus pais. Então posso imaginar Sansão crescendo e seus pais o ensinando, falando das histórias do seu povo, como Deus os libertou das mãos de Faraó, como de forma milagrosa o Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram a pé enxuto, e sobre as vitórias que Deus concedia até chegar à terra prometida. Seus pais o ensinaram em toda a palavra de Deus. Ele estava sendo preparado desde criança para se tornar um juiz, para ser o libertador de um povo. É comum pensarmos que os acontecimentos da vida de Sansão foi em curto espaço de tempo, mas ele foi juiz em Israel por 20 anos. Então houve toda uma trajetória. Nós iremos começar quando ele decide se casar com uma das filhas do inimigo. Seus pais não aprovam este casamento. Não foi isso que eles ensinaram a ele. Mas ele, muito insistente e teimoso, não ouve o conselho de seus pais. E eu quero frisar com vocês que Deus procurava ocasião contra os filisteus. Então ele aproveita essa situação para começar a julgar a nação dos filisteus. E daqui para frente, Deus começa a se apoderar de Sansão e a demonstrar uma força insuperável, inimaginável. A primeira demonstração de força foi quando, em uma de suas visitas à sua futura esposa, ele é surpreendido por um leão, onde ele, sem nada em suas mãos, o rasga como se fosse um papel. E logo mais para frente, em uma de suas idas e vindas, ele encontra a carcaça desse animal no caminho e observa que nele havia um enxame de abelhas e muito mel. Então ele tira o mel com as suas mãos e vai comendo pelo caminho e chega a dar desse mel a seus pais. Ele quebra aqui uma das regras fundamentais de seu voto, que era não tocar em coisas mortas, em cadáveres. Sabendo disso, ele omite o ocorrido e não conta nada aos seus pais. E depois disso, chega o dia tão esperado, tão desejado, que era o casamento. No decorrer desta festa, ele propõe aos filisteus um enigma e diz: do comedor saiu comida e a doçura saiu do forte. E desafia os filisteus que, se eles descobrissem, ele daria a eles 30 lençóis e 30 mudas de roupas.
Passam-se os dias e eles não conseguem decifrar o enigma. E ameaçam a sua esposa, falando que se ela não descobrisse, eles iriam matar todos. Então ela começa a chorar e a implorar a Sansão que a revele o enigma. E ele revela a ela. E ela conta aos filisteus. E começa aqui sua grande decepção amorosa. E o Senhor mais uma vez aproveita a ocasião e se apodera dele. E Sansão, para pagar sua dívida, mata 30 homens filisteus e pega suas vestes e as entrega aos que, entre aspas, descobriram o enigma. E muito enfurecido, ele vai embora, vai para a casa de seus pais. Não vimos Sansão consultar a Deus. Não vimos ele fazer uma oração. Só vemos ele realizar o desejo do seu próprio coração. Algum tempo depois, ele volta para visitar sua mulher e descobre que ela foi dada como esposa a outro homem. E ele se sente traído e diz: desta vez ninguém poderá me culpar da minha vingança contra os filisteus. E ele captura 300 raposas, prende tochas com fogo em suas caudas e as lança nas plantações dos filisteus e destrói tudo. Com isso os filisteus ficam irados e matam a família de sua esposa. E Sansão promete vingança e promete não descansar enquanto não destruir todos os filisteus. E os ataca sem dó, sem piedade, e faz terrível matança entre eles. E depois foge para a terra de Judá. Os filisteus começam uma busca implacável atrás de Sansão. E os habitantes de Judá, amedrontados por aquele exército de 1000 soldados, entrega Sansão aos filisteus. E o Senhor mais uma vez aproveita a ocasião e se apodera dele. E com uma queixada de jumento, Sansão mata os 1000 soldados filisteus. Eu quero frisar com você que tudo até agora está acontecendo por causa das escolhas erradas de Sansão. Normalmente nós ficamos emocionados, encorajados, quando ouvimos os feitos de Sansão. Mas vimos que até aqui ele está colhendo os frutos de sua desobediência, porque ele é um homem emocionalmente decepcionado, frustrado e ainda traído pelos seus próprios irmãos. Passa-se um certo tempo e ele vai até a cidade de Gaza. E ele deixa, mais uma vez, se levar pelo desejo do seu coração e se deita com uma prostituta. Uma das fraquezas mais visíveis em Sansão era que ele fazia tudo o que sua carne desejava. Vimos mais uma vez ele quebrando os mandamentos, os ensinamentos que o seu pai o ensinou. Os habitantes daquela cidade fecham os portões na tentativa de cercá-lo e prendê-lo. E mais uma vez, o Espírito do Senhor aproveita a situação e ele destrói os portões daquela cidade e os lança longe. Depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, ele se apaixona por Dalila e se inicia aqui a história mais conhecida de sua vida. Mais uma vez ele se envolve com uma mulher inimiga. Parece que ele não aprendia com os seus erros. E ele paga muito caro por isso. Os príncipes filisteus
oferecem a Dalila 300 quilos de pratas para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Não precisamos ser muito inteligentes para imaginar o desenrolar dessa história. Ela começa um jogo emocional com ele, até descobrir os seus segredos. E lembra agora de uma frase de um grande general que diz: não lute por muito tempo com seus inimigos, pois certamente ele descobrirá as suas fraquezas. E como era previsto, Sansão cede aos joguinhos de Dalila e revela aquilo que era mais precioso, aquilo que era o último rastro de sua obediência, do seu voto com o Senhor. É comum acharmos que a sua força estava em seus cabelos, aquelas 7 tranças que ele tinha, mas na realidade a sua força estava na obediência a Deus, na comunhão com o seu Deus. Então Sansão tem os seus cabelos cortados, seus olhos perfurados, e é levado prisioneiro e forçado a girar um moinho na prisão. Sansão chega agora no fundo do poço, na situação mais humilhante de toda a sua vida, de toda a sua trajetória. Eu posso imaginar Sansão girando aquele moinho e lembrando, se recordando dos ensinamentos, dos conselhos que o seu pai o dava, das histórias do seu povo e da esperança de toda uma nação depositada nele. Consigo imaginar Sansão refletindo de todas as suas escolhas equivocadas que o levaram até aquela triste, humilhante situação. E passa-se um tempo e seus cabelos começam a crescer. Ou seja, sua comunhão com Deus estava crescendo. A comunhão com Deus estava voltando. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso maior inimigo. E disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, para que brincasse diante deles. Que situação humilhante! Antes ele era temido por todos, era um herói, um super-herói. Agora ele está sendo motivo de chacota, de risos. Servia de bobo da corte. E ele decide clamar ao Senhor. Ele não suporta aquela humilhação. E diz: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma só vez eu derrote os filisteus. Vimos agora um Sansão totalmente diferente, muito mais forte do que vimos outrora. Pela primeira vez vimos ele clamar ao Senhor. Vimos ele pela primeira vez fazer uma oração. E de uma só vez ele derrotou todos os seus inimigos. 3.000 pessoas morreram naquele dia, inclusive os príncipes dos filisteus. E Deus mostra para ele como poderia ter sido diferente se ele tivesse consultado a ele antes de fazer as suas escolhas. Pois naquele dia ele derrotou muito mais filisteus
do que ele tinha derrotado em sua guerra particular. E essa história nos ensina que as nossas forças vêm do Senhor. Não adianta lutarmos nossas próprias guerras sem a orientação de Deus, porque com certeza vamos ficar frustrados, decepcionados, cegos, humilhados e motivo de riso dos nossos inimigos. Deus tem planos maravilhosos para você, meu amado. Por isso, seja obediente e viva as promessas de Deus em sua vida. Porque Deus tem planos de paz ao nosso respeito. Ele não quer que nós ficamos frustrados, decepcionados. Ele quer que nós tenhamos um proceder impecável. Ele quer que nós tenhamos um início, um meio e um fim maravilhoso, sem decepções, sem frustrações. Por isso, vamos consultar a Deus antes de tomarmos as nossas decisões.